Eu quero trazer uma mensagem e já quero deixar na entrada aqui o título da mensagem: O crente que se corrompeu. Olha, não se esqueça de inscrever no nosso canal da igreja não, viu? E ativar o sininho para que você receba todas as mensagens. Mas examine as escrituras comigo e vamos prestar atenção em tudo aquilo que é falado. Hoje muitas pessoas têm mudado o sentido da Bíblia e trazendo segundo seus próprios interesses. Mas nós temos que buscar a realidade da palavra de Deus. Veja como é fácil uma pessoa se corromper. Aqui em 2 Crônicas 7, a partir do 11, diz assim a palavra: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que preditava realizar no templo do Senhor, o Senhor lhe apareceu à noite e disse: Ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão nele, prestando atenção. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu te ordeno, a você obedecendo os meus decretos e as minhas leis, confirmarei o meu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se você se afastar de mim e abandonar os decretos e os mandamentos que eu dei, e prestar culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês. Lançarei para longe de minha presença esse templo que consagrei ao meu nome, e farei que ele se torne um objeto de zombaria entre todos os povos. E todos que passarem a esse templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa terra e esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses e adoraram, prestando-lhe culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Palavra dura, né? Olha, mas o senhor está falando aqui de Salomão, um caboclo sábio, né? Verdade. E tem muitos crentes sábios na igreja hoje. Você pode me dizer, mas ele está falando do templo, né? Mas vamos aqui para a Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19, diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhe foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu corpo. Está observando que agora Deus está tratando agora de um templo, que é o nosso corpo. Templo do Espírito Santo. O título foi O Crente que se Corrompeu. Salomão era uma joia na mão de Deus, não era? Quando ele terminou o tempo que ele orou, o Senhor apareceu e disse: eu ouvi a sua oração. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Eu vejo nesse tempo que nós estamos vivendo pessoas que muitas vezes se aproximam de Deus. É uma unção, é um fogo. Ele fala em língua, ele é uma tocha viva. Mas passado o tempo, ele vai se corrompendo.
Mas o Senhor diz que se nós o abandonarmos, pastor, mas o Senhor está me dizendo, hoje nós estamos no tempo da graça. Ah, é? Ou será que Jesus não é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Mas o que levou esse rei tão sábio que a Bíblia chama ele, um homem que Deus falou com ele abertamente, a se afastar de Deus? Lá em 1 Reis, no capítulo 11, mostra aqui como foi a primeira decaída de Salomão. E talvez tenha sido a decaída de muitas pessoas nessa terra hoje. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, que eram mulheres, e também tiveram muitas moabitas, edomitas, sidônias, hititas. Elas eram de nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se a elas e casou. Olha aqui que coisa! Esse homem aqui, de repente, desobedece a Deus. O Senhor tinha dito para aquele povo. Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não tem outra além dele. Ele abandonou o caminho do Senhor. Muitos crentes têm profanado o santuário de Deus. Tem deixado o seu corpo ser contaminado agora pelas coisas do mundo. Ah, mas eu não estou em prostituição como esse homem, teve tantas mulheres. Ei! Você tem andado verdadeiramente de conformidade com a Bíblia? Ou não tem examinado mais as Escrituras? Basta simplesmente pegar um celular e perguntar ao Google. Ou você tem ainda prazer de pegar a Bíblia, examinar e confrontar as Escrituras? Hoje tem muitas pessoas que dizem: nós estamos vivendo no tempo da graça. Se fosse nesse tempo eu estava perdido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá em João 10:30, Jesus foi claro, ele disse: eu e o Pai somos um. Cuidado, viu? O Senhor que estava lá com Salomão é o Senhor que está comigo e com você hoje. Esse homem abandonou o Senhor e fez tudo que era errado. E olha aqui, ainda diz mais. Olha aqui. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres induziram a voltar para outros deuses o seu coração, e já não era totalmente dedicada ao Senhor, o seu Deus, como fora no passado seu pai Davi. E ele seguiu os Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, repugnante, a deusa dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez ao Senhor o que ele reprova, e não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Que coisa triste, hein? Um homem sábio, entendido, um caboclo que escreveu tanta coisa e Deus falava com ele abertamente. Tem muito crente, tem muito pastor, tem muita pessoa que escreve livro, fala em línguas, mas não obedece à Bíblia. Será que eu e você temos observado isso? Aquele homem se corrompeu. Você sabe o que Jesus diz? Se eu e você for fiel até a morte, Ele vai nos dar a vitória. Ou você e eu não sabemos que lá em Apocalipse diz que se nós guardarmos a palavra dele conforme ele ordenou, de maneira nenhuma ele riscará o nosso nome do livro da vida. Isso quer dizer, ele pode riscar o meu nome, título de pastor, de bispo, de apóstolo, de papa, sei lá o que é. Isso não importa para Deus. Ele quer saber um crente verdadeiro, que não se corrompe com as coisas desse mundo, mas guarda uma palavra verdadeira no seu coração e anda com integridade. Não anda segundo os interesses dos povos, mas segundo o propósito de Deus. Eu estava examinando quando o apóstolo Paulo estava para voltar para Jerusalém para morrer pela palavra do Senhor. Ele orou com aquele povo lá e disse: eu tenho medo. Vai entrar lobos ferozes dentro do rebanho do Senhor e vão enganar muitos.
Salomão fez a mesma coisa. Ele começa agora a voltar. Aquele homem que no passado ouvia Deus, Deus falava com ele e ele ficava maravilhado. Talvez está acontecendo comigo e com você. Será por que Deus não está falando? Tem gente que tem muitas coisas nesse mundo, mas não tem intimidade com Deus. Já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela dedicação. Ele se colocou na letra tanto acima que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos de olhar. Olha aqui. Então o Senhor disse: já que é essa a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais ordenei você, certamente tirarei de você o reino e darei a outro. Meu Deus! Jesus falou sobre isso? Sim. Se eu guardar a palavra dele com perseverança, ele também me guarda. Se eu abandonar, ele não tem compromisso com aqueles que voltam para trás. A Bíblia diz que aquele que pôs a mão no arado, se ele olhar para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Eu tenho um compromisso com a verdade dessa palavra. E hoje nós estamos vivendo num tempo que muito tem se corrompido. Tem adorado mais o corpo. As academias estão cheias de adoradores de corpo. Mas não tem adoradores que dobram o joelho nas madrugadas. Não tem adoradores que pagam um preço diante do Senhor, estudando as Escrituras. Tem prazer de abrir a Bíblia aqui e observar isso. Você viu aqui quem é o templo hoje? Aquele templo que Salomão construiu hoje, só resta um pedaço do muro lá e se chama Muro das Lamentações. O Senhor cumpriu a palavra dele ali. E Jesus, ele diz que ele veio para nos dar vida. Nós só vamos ter vida com Jesus. Cuidado! Muitos têm se corrompido. Aquele homem ali agora se volta tudo contra Deus, diz que não era para ele fazer. Você sabe o que Jesus disse? Se eu e você amar as coisas do mundo, o amor dele não está em mim e em você. O que nós temos amado de Deus? Mas nós estamos vivendo num tempo difícil, né? Um tempo moderno, as coisas hoje é diferente, é mesmo. Eles estão andando segundo os seus próprios interesses. Poucas pessoas têm buscado o interesse de Deus. Ei, meu amado, o preço que ele pagou lá na cruz do Calvário por mim e por você não foi com ouro e com prata, não. Foi com sangue precioso. Tanto é que é muito claro quando ele diz: Pai, está feito. Ali ele pagou o meu e o seu pecado. E agora ele diz: se vocês me amam, vocês têm que guardar a minha palavra. Você guarda a palavra de Deus? Anda em observação com ela? Ou está se corrompendo? Mas esse homem, hein? Quer dizer, de repente ele pega o templo do Senhor lá e começa a fazer tudo errado. Ele tinha a promessa de Deus? Sim. Você e eu temos a promessa de Cristo. Se é que eu e você vamos obedecer. Se for fiel até a morte, te darei a coroa da vida. E ainda está escrito lá. E de maneira nenhuma ele vai arriscar o nosso nome do livro da vida. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, está fora. Não precisa ter medo, não. A palavra foi muito convincente. O crente que se afastou do Senhor. Eu preciso de tomar cuidado de você. Precisamos de ficar atento nas Escrituras. Aquele homem tinha tudo. Um homem sábio entendido. Tem muitas pessoas aí que é sábio entendido, mas não tem guardado o que Deus ordenou. Vamos orar. Senhor, talvez, Pai, essa palavra é muito propícia para os nossos tempos. O crente que se corrompeu. Senhor, como tem muitas pessoas que têm corrompido com a política, têm se corrompido por interesse, ele tem se afastado da verdade. Quando o Senhor diz que é para amar o Senhor de todo o coração, de todas as forças, de toda a alma, eles amam mais os interesses das pessoas. Quando o Senhor envia para levar uma mensagem verdadeira, ele torce a palavra segundo os interesses de medo.
mas o Senhor diz que o Senhor é o mesmo. Oh, Jesus querido, abra minha mente, o meu entendimento, o entendimento do nosso povo, essas pessoas que estão me vendo e me ouvindo, que eles entendam que existe um Deus soberano que está reinando sobre as nossas vidas. Não deixe que o teu povo venha se corromper nesses dias. Salomão era um homem que andava na tua presença no início. Sim, o Senhor falou abertamente com ele. E tem muitas pessoas que talvez hoje estão caindo na desgraça porque abandonaram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tanto é que a tua palavra que diz, se o Senhor cerrar o céu e enviar praga nessa terra, está vendo a praga que está aí? Muitos têm se corrompido para não dar ouvido às tuas santas palavras, esquecendo do Senhor. Falam bonito como nunca, mas não tem a verdade nos seus lábios. Oh, papai querido, tira esse mal que está no meio do nosso povo, da nossa família. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe essas famílias, essas casas, e que eles voltem verdadeiramente às Escrituras. E não deixe que esse crente venha se corromper nesse caminho, mas que sejam os crentes verdadeiros, aqueles que pagam um preço até o dia que o Senhor tocar as trombetas e nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Estou te pedindo em nome de Jesus. Não se deixe, se corromper nesse tempo. Inscreva aí no nosso canal, para que você continue recebendo as mensagens. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.